Vamos chegar lá. Então a gente tá na Europa agora. Tu foi pra... Não, quando é que tu olhou pro espelho e viu, agora eu sou uma mulher? Que Foi em idade Bangkok, foi com 24 anos. Mas nessa transição aqui no Brasil ainda não tava satisfeito? Eu já me sentia, né? Mas eu tava naquela ainda sem saber, sem explicação. Pra mim faltava uma explicação clara, sabe? Uma explicação... assim, alguém que me explicasse. Eu acho que o que faltou nesses períodos... Então, por isso, quando eu vi a Malhação, mostrou aquilo ali, parece que me explicou um pouco. Uhum. Aí, quando eu vejo o documentário, me explicou outro pouco, ou um outro pouco que era uma pessoa com disforia de gênero, e aí eu me identifiquei. Eu falei, não, eu sou como essas pessoas. Eu não sou como as meninas trans. Eu não sou como elas, porque elas são diferentes de mim. Porque eu vejo que elas não têm problema com a genital delas. Elas não ligam. Mas como é que tu foi parar na Europa com 18 anos? Eu participei de um concurso de beleza em São Paulo, que era o Miss Trans Brasil. E aí uma trans tinha vindo da Europa e viu a minha amiga. A gente morava na mesma casa, viu a minha amiga, e a minha amiga namorava e ela não quis ir pra Europa. E aí eu era solteiro, né, na época. Eu decidi ir no lugar dela e eu fui morar em Milão assim que eu fiz 18 anos. Mas pra fazer o quê lá? Me prostituir? Mas a partir do concurso de Miss... Então existia ali um mercado ali por baixo. Não, eu acho que ela fez assim... Eu não consigo nem olhar pra ela nessa questão como uma cafetina mesmo. A pessoa que levou a gente, porque ela não era. Parece que foi só com a gente mesmo que aconteceu. Entendi. Sabe? Algo assim muito, muito pontual. Diferente de uma máfia que vai levar 30, 40, 50, Entendi. 60 pessoas pra lá e sem se preocupar, sabe? Que é o lucro desenfreado. Comigo não foi assim. Comigo foi uma pessoa específica com contato com uma outra pessoa, duas pessoas. E depois a gente virou amigas, né? Então a gente teve um relacionamento de amizade. Todo o tempo na Europa, essa pessoa pra mim foi, em aspas, como uma mãe mesmo. Não foi alguém que me maltratou. Por isso que quando eu falo que eu não sofri, é por isso, não tinha esse sofrimento. E como é que foi essa experiência em Milão? Cara, foi assim, absurdo. Assim, pra mim foi... Eu sempre fui muito impulsivo, mas foi absurdo no sentido de... Eu fui de São Paulo, Zurique, Nice. De Nice peguei um trem e fui pra Milão. Quando eu cheguei em Milão, o táxi me pegou e me levou pra casa dela. Cheguei lá, era mais ou menos umas 10 horas da noite. Aí eu falei, oi, a gente se conheceu ali com essa, né? Eu falei, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Aí ela falou assim, não, legal, aqui, ó, aqui é o seu quarto, você pode ficar aqui e tal, tranquilo, eu vou te levar pro outro apartamento. Falou, eu vou te levar pro outro apartamento, tá? Aqui é a casa onde eu moro. Eu falei assim, sério? E era por volta de umas 10 horas da noite. Eu falei assim, eu posso já trabalhar hoje? Posso já trabalhar hoje? Pode. Aí eu fui pra outra casa, já fui pra rua direto. Só que daqui você vai na rua, olha só, pra mim foi um choque total. Porque eu fui pra rua trabalhar e tinha que correr da polícia. Então, assim que a polícia passasse, cara, a gente ia correr, pular muro, fazer loucuras, porque a gente tava ali se prostituindo e não podia. Aqui? Na Europa. Na Europa, tá, entendi. Não podia. Só que, Arthur, eu vivia aqui muito bem, porque eu morava com as minhas amigas, nós morávamos numa casa extremamente confortável, nós tínhamos empregada doméstica, nós morávamos numa casa de 2 andares, a gente não fazia nada, só trabalhava, tinha uma qualidade de vida boa, e eu cheguei na Europa tendo que correr de polícia. Imagina, cheguei lá, falar, não, Europa, aquela coisa, correr de polícia e 8 mil euros para poder pagar para a pessoa que me levou. Então eu queria pagar aquela dívida o mais rápido possível. Não, tem que pagar, tal, tem que morar. Aqui no Brasil tu ganhava quanto nessa época? Eu fazia um cálculo por baixo. Era R$300 por dia. Era o que eu tinha que fazer. Então, eu sempre coloquei isso. Era a minha meta. 300 por dia. Era a minha meta. Às vezes, fazia 500, 600. E aí, você coloca isso no mês, dá em torno de R$9.000. Mas eu tô falando isso aqui com 16 anos, Arthur. Sim, 17 anos. Quando eu comecei a sentir o cheiro. Falar, nossa, então você é rico. Fala, não, cara, a vida é cara. E lá, como é que era essa grana? Eu fui no mesmo ritmo. Porque eu pensei o quê? Se eu vou pra lá e eu continuo nos 300, só que agora não é R$300, é 300 euros. E aí, quando der os 9 mil euros, ele vai virar o quê? 20, era na época R$30.000, mais ou menos. R$35.000. Então tu manteve o mesmo cálculo do mantive, continuei. Mas é óbvio que o custo de vida lá aumentou, né? Você vai ter que mudar todas as coisas. Enfim, não foi bom. Eu passei 6 meses lá e não foi bom. E falei para as minhas amigas. Falei, olha, não foi bom porque eu vivia bem aqui. Cara, quando eu saí de lá, que eu voltei pro Brasil em 6 meses, que eu cheguei em São Paulo, as minhas amigas tinham enveredado pro crack.
Cara. E aí eu falei, cara, eu não vou continuar vivendo isso. Fui pra minha cidade e fui morar junto com perto da minha família e fiquei na minha cidade. Comecei a namorar nesse período, fiquei com um menino, foi o primeiro amor da minha vida, que eu entendi como amor ali. E depois ele sofreu um acidente com o meu carro e eu fiquei com uma despesa de 5 carros para pagar. Porque engavetou e ele não tinha habilitação. E aí, imagina, tipo, falei, vou embora pra Europa porque é a única forma que eu tenho para poder pagar essa conta, e voltei pra Europa. E aí eu fico lá de novo, aí eu volto para Viareggio, fico na região da Toscana da Itália e depois eu vou para a região de Roma, que aí em Roma eu vivi toda a minha vida depois disso.